Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. Espero que seu feriado tenha sido muito bom. Se liga só, hoje aqui, tá? No programa nós vamos falar sobre alinhadores dentais. Você já ouviu falar nessa nova técnica? Está fazendo muito sucesso. A gente vai trazer mais detalhes aqui no programa, tá? Para você. Também ainda vamos falar sobre cuidados, né, preventivos que a gente deve ter nas consultas. Isso também é muito importante, tá? Todo mundo, né, quer continuar trabalhando, a gente também quer continuar saindo, então é importante que a gente tome alguns cuidados nesses momentos de ir às consultas. E para finalizar, nós vamos conferir, né, uma entrevista com a deputada Jó Pereira sobre a participação da mulher na política. Como sempre, eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 ou 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda tá pelo nosso aplicativo TV Mar. Obrigada mesmo pela sua companhia. Gosto sempre de lembrar, se você ainda não nos acompanha, corre lá nas principais plataformas digitais, procura os nossos perfis e acompanha a gente, tá? Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter e também lá no Instagram. E é muito fácil para você nos achar, tá tudo aqui, ó, passando na sua telinha. Ok, vamos lá começar o nosso dia por aqui? Seguinte, os alinhadores ortodônticos estéticos, eles tornaram-se uma tendência entre as pessoas que buscam corrigir os seus dentes, tá? A possibilidade, né, de alcançar o sonho do sorriso harmonioso, alinhado e lindo de uma maneira quase imperceptível e extremamente confortável já é sim uma realidade dentro dos consultórios e também atrai cada vez mais pacientes. Quem vai conversar agora sobre essa nova técnica com a gente aqui no estúdio é o dentista Johnny The Hall. Acertei? Acertou. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. Bom dia ao pessoal de casa que acompanha o programa Bem Assim. Eu gostaria de agradecer, né, porque esse é um tema muito atual, um tema muito relevante hoje em dia em ortodontia, que são os alinhadores ortodônticos. A busca por tratamentos mais confortáveis e mais estéticos, elas têm aumentado. E os alinhadores se encaixam perfeitamente nesse contexto, né, por serem aparelhos discretos, aparelhos removíveis, ou seja, mais confortáveis, sim, trazendo então aquele benefício que o paciente espera desde o início do tratamento, não apenas no resultado. E aí a diferença, né, desses alinhadores para aqueles que a gente vê que são os aparelhos tradicionais é exatamente essa questão de ser quase imperceptível, né, John? Isso. Os aparelhos convencionais, eles são constituídos basicamente de acessórios colados aos dentes, que chamamos de brackets, onde são inseridos os arcos ortodônticos de ligas de metais. Tá? Esses arcos, ao longo do tempo, eles vão fornecendo forças de movimentação ortodôntica que são ativados sequencialmente. Tá? Por serem fixos, colados aos dentes, eles não podem ser removidos para comer, por exemplo, então eles possuem algumas limitações. Você não vai poder se alimentar de alimentos duros, alimentos pegajosos e também vai demandar um pouco mais de tempo na higiene, né? Porque você precisa ter mais cuidados ali na hora de passar o fio dental, por exemplo, ou na hora de escovar. Tá? E já os alinhadores, não. Além de serem aparelhos mais estéticos, né, mais transparentes, até imperceptíveis na maioria das vezes, eles também têm essa vantagem de você poder remover para fazer sua refeição, então não tem restrições alimentares. E também para higienizar, fica muito mais fácil. A gente tá vendo aí, né? Vamos colocar na tela para o pessoal de casa também poder acompanhar esses aí, né, que são os alinhadores, né? Isso. E olha só, eles realmente são quase imperceptíveis e não tem essa dificuldade, né, que você falou aí da alimentação. Quem já usou o aparelho fixo, até mesmo quem usa sabe disso, né? Tem que ter cuidado para não cair nenhum dessas pecinhas. Então, com esse daí não tem esses problemas, né? Não. Muito bem, quero saber agora como é que ele vai funcionar nos nossos dentes. Primeiro de tudo, continua sendo fundamental a consulta inicial. Certo. Antes de pensar em alinhadores. Nessa consulta inicial,
é que o ortodontista vai ouvir os anseios do paciente, saber o que é que ele espera com aquele tratamento ortodôntico, para a partir disso daí, na consulta inicial mesmo, ele já ter uma ideia dos problemas, aqueles que ele identificou e aqueles que o ortodontista também identificou e as possíveis soluções para aqueles problemas. A partir daí é que são solicitados os exames complementares, são as radiografias, modelos, hoje em dia modelos digitais, né? E um desses exames complementares é o escaneamento intraoral. Sim. O escaneamento intraoral, ele vem substituir a moldagem convencional, aquela moldagem com aquela massinha, não sei se você lembra, para verter em modelos de gesso. Então, hoje em dia, tem técnicas mais modernas aí de se reproduzir as arcadas dentárias e transformar essas informações em dados para serem analisados em computador. Eu acho que aquela foto, inclusive, do consultório. Coloca aí, por Isso, favor, aquela primeira foto lá é a foto do scanner. Daí, essa é a doutora Joedi, lá do Instituto Santa Rosa, ela forneceu essa foto para a gente. Veja como é bem mais moderno, bem mais confortável do que uma moldagem convencional. Então, aquele instrumento ali está reproduzindo os dentes, as arcadas dentárias. Olha lá no final, né? E transformando aquilo em imagens tridimensionais. Olha só. Então, nessas imagens tridimensionais é que o ortodontista vai poder fazer o planejamento do caso. Seria essa imagem, Isso, o resultado. Que é o sequenciamento da movimentação dentária. Sim. Se você observar ali embaixo, tem 10 estágios, né? Então, esse sequenciamento é dividido em estágio. E cada estágio desse vai corresponder a um alinhador. Olha só, vamos ver de novo? Isso. A movimentação de cada dente aí ele vai ser traduzida, né, em movimentos específicos. Então, por exemplo, aí nesse arco inferior, né, um paciente que tem um apiamento inicial e essa movimentação vai ser sequenciada para produzir o resultado. Essas bolinhas ali, quadradinhos que vocês estão vendo ali, são os attachments, são resina, são acessórios para poder o alinhador ir além e corrigir aquele problema de forma mais previsível. Então, não é só aquela plaquinha lisa, não, ele precisa ter algumas resinas ali segurando, aumentando a retenção daquela placa, aumentando também a força incorporada naqueles dentes para que possa atingir um resultado no final, dentes alinhados, um sorriso bem harmônico. Através dessa avaliação, né, desse exame aí que você estava falando, olha só, como é interessante, né? É possível você ver os movimentos que vão acontecer ao longo do tratamento, né? Nos seus dentes. É muito interessante. O paciente fica apaixonado porque ele vê assim, pô, como é que vai terminar o caso? Sim. Na verdade mesmo, isso aí é a simulação da movimentação dentária, mas ela se aproxima muito do resultado final. Então, o paciente já tem uma ideia de como é que vai ser a transformação do sorriso dele. E isso é um ponto bem positivo na execução desse tratamento com alinhadores. Tá. E, Johnny, todo mundo pode utilizar o alinhador? Ou, por exemplo, vão existir casos, né, que talvez seja, não sei, o indicado uso lá do aparelho fixo ou não? Como é que vai ser? Olha, em relação à idade, não tem restrições. De crianças até idosos e sem limite de idade podem usar os alinhadores. Como eu falei, como são estágios de tratamento, quanto mais estágios tiver esse tratamento, quanto mais longo for esse tratamento, mais alinhadores necessários, ele se torna menos previsível. Então, veja, são simulações de novas posições dentárias. Se o dente for teimosão, não quiser ir para lá, aí vai passar a ser um tratamento um pouco menos previsível. E aí, nesses casos, os casos mais complexos, ainda é muito mais vantajoso utilizar os aparelhos convencionais. Tá. Por quanto tempo do meu dia eu posso usar o alinhador? É para eu usar o dia todo e só retirar na hora das refeições? Isso. A recomendação de uso, para dar um número redondo assim, são 22 horas por dia. Tá? Ou seja, só tirar realmente quando for comer. É o tempo suficiente para você comer, para você se alimentar, fazer um lanchinho e tudo mais. Então, tem que usar direto e tem que ter muita colaboração. Certo. Esses alinhadores, eles são trocados ao longo do tratamento de quanto em quanto tempo? O estagiamento ali que eu mostrei vai dizer assim, quantos alinhadores são necessários para aquele caso. Cada estágio daquele é um alinhador. Então, os alinhadores são trocados de acordo com a indicação do ortodontista
entre 7 a 14 dias, vai depender muito de cada tipo de movimento, em que estágio está aquele tratamento. Então, a importância do ortodontista em estar conduzindo cada passo desse tratamento com alinhadores, né? Mas uma recomendação geral, em torno de 10 dias, 12 dias, é a troca dos alinhadores. É a troca. E aí eu vou trazer aqui uma dúvida, que talvez seja a sua dúvida, a dúvida de muitas pessoas. Vai alterar o jeito, a voz, a forma de falar? Quando o pessoal usa aparelho fixo, tem muito isso, né? Ai, gente, não estou conseguindo falar direito, mudou a minha voz. E aí, vai mudar alguma coisa com o alinhador? Olha, por ele ser personalizado, ele é confeccionado individualmente para você, ele vai causar muito menos desconforto. Ele não vai ocupar um volume grande na sua cavidade bucal. Também não vai invadir o palato, que é o famoso céu da boca. Sim. Isso daí, por si só, já não interfere muito na fala. Mas, claro, qualquer coisa que você coloque na boca, seja um chiclete, uma bala, um confeito, isso altera um pouco a sua fala. Mas, nos casos dos alinhadores, é naquele momento mais inicial, ali de adaptação. Tem pacientes que nem relatam, tem pacientes que se incomodam um pouquinho, mas acostumam logo. Então, em relação à fala, não tem preocupações. Muito bem. Coloquei o alinhador, né? Comecei a usar. Quais são os cuidados que eu devo ter, Johnny? Olha, é muito importante, eu tento sempre dividir assim, eu dou uma lista ao paciente assim, de 10 tópicos. Dá para resumir esses 10 tópicos em 3 recomendações muito importantes. A primeira recomendação é higiene bucal. Sempre, qualquer tratamento em odontologia, seja em ortodontia, seja em estética, em qualquer área, o primeiro objetivo é sempre saúde bucal. Então não adianta você usar alinhadores e descuidar a higiene, vai piorar. Por que vai piorar o caso? Por que vai trazer um problemão ali? A nossa boca tem a saliva, constantemente está sendo irrigadas ali a saliva para proteger os dentes e os tecidos orais. Então, se você coloca um alinhador ali em cima dos dentes, a saliva passa a não agir diretamente no esmalte do dente lá. Então, tem uma capa ali protegendo. Então, o paciente que faz consumo de bebidas muito ácidas, toma muito refrigerante, por exemplo, o recomendado é ele cortar isso aí, porque aquela proteção da saliva não vai mais proteger o dente daquelas desmineralizações como protegeria sem o alinhador. Sim. Então, primeiro de tudo, higiene bucal. Tem que ser bem reforçada essa higiene aí e realmente cortar essas bebidas ácidas aí ou diminuir ao máximo possível, tá? A recomendação número 2, essencial, é ter cuidado com o próprio alinhador. Então, quem tem animal em casa, vai se alimentar, tem o alinhador, deixa em cima da mesa, o animal vem, pega e estraçalha aquilo dali, não vai dar certo. Então, são cuidados, por exemplo, também são materiais termoplásticos, né? Sim. Eles são moldados através de calor. Então, se você esquece dentro do carro, fui na padaria, deixei no carro, aquilo vai derreter, não vai dar mais certo. E cuidados também com higienização. Você escovar suas plaquinhas, até tem gente que gosta de colocar em colutórios bucais para dar um aroma um pouco melhor lá nos alinhadores. Mas como eles são trocados a cada 10, 12 dias ali, então nem incorporam nem pigmento, nem odor, nem nada. Então são só cuidados a mais aí com higiene. No terceiro item lá, vem seguir as recomendações do ortodontista. Então, se ele fala, são 22 horas por dia, são 22 horas por dia. Se ele fala, troca a cada 10 dias, é para trocar a cada 10 dias. Então, basicamente, essas 3 recomendações aí de quando você está iniciando o tratamento com alinhadores, se forem bem seguidas, aí sim, beleza, vai dar um tratamento de sucesso. Muito bem. E os resultados, né? Todo mundo aí fica querendo saber. Geralmente, eles começam a aparecer com quanto tempo de uso? Sempre tem essa dúvida assim, o alinhador é mais rápido que o fixo? Não é bem assim. A movimentação dentária continua sendo movimentação dentária. O dente não sabe o que é que está agindo ali para ele se movimentar. Ele não sabe se é um alinhador, se é um aparelho fixo, ele não sabe. Mas a grande vantagem do alinhador é essa vantagem de você remover para higienizar, e geralmente você faz essa higiene na frente de um espelho. O paciente também tem mais curiosidade, ele vai direto naquela queixa lá, às vezes é um dentinho, ele quer só corrigir aquele dentinho lá, ele olha o dentinho está se movimentando, pronto. Então essa vantagem dele ser um aparelho removível e você poder ver sem nada ali por cima colado, a evolução do caso, né, passa a ser bem mais perceptível. Fica acompanhando junto, Isso. Né? Então, o resultado do tratamento acaba sendo assim, a cada passo o paciente já vai percebendo as modificações. Então, vamos lá reforçar os principais benefícios aí dos alinhadores? Olha,
de forma bem resumida aí, número 1, estética, é o que o paciente mais procura. Então, o tratamento mais discreto possível, tá? E o número 2, claro, o conforto. Você imagina você estar num restaurante e você poder remover seu aparelho para comer de tudo, sem restrições, e higienizar sem aquele perda de tempo lá, depois imagina ter que passar o fio dental por baixo do arco, pegar do outro lado. Não, é bem mais simples. Na verdade, a higiene bucal não muda em nada. Você continua passando o fio dental da mesma forma que você passava, a escovação continua sendo a mesma escovação. Eu só peço que reforce isso aí. Hoje eu fiquei com preguiça no almoço. Não, não pode ter mais preguiça no almoço. Esquece almoçou, vai lá, escova o dente. Você está em tratamento. Então, todo tratamento requer cuidados. Muito bem, então muitas facilidades aí com os alinhadores. E quem ficou com dúvida, como é que pode entrar em contato, né, para tirar talvez aquela duvidazinha ali mais específica? Pode entrar em contato comigo pelo telefone, ele está disponível lá no Instagram. Sim. O nome é um pouco complicado de falar, você até perguntou como é que se pronuncia. Eu pedi para projetar aí o meu Instagram, que é onde se acha mais fácil, mas também estou no Instituto Santa Rosa. Também no Instagram, @inst.santarosa, e na Clínica Múltipla Maceió. Então, fácil de achar. O nome é complicado, mas eu sou fácil de achar. Muito obrigada, tá, Johnny, pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o espaço aqui de estar falando por um tema assim tão atual, tão relevante hoje em dia. Obrigado. Obrigada, bom dia. Você que está aqui, então, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? No próximo bloco, a gente também vai continuar conversando sobre saúde, sobre bem-estar. Eu volto já já.